Aí. Então, o primeiro termo que a gente vai ver hoje é autofecundação. O que é a autofecundação, então? Quando os gametas masculinos de um indivíduo fecunda os gametas femininos do mesmo indivíduo. Então, a autofecundação ela é muito comum em plantas. Porém, como é um mecanismo que diminui a variabilidade genética, o que acontece? O próprio vegetal cria mecanismos que dificultam essa autofecundação. Para quê? Para que exista a possibilidade de ocorrer a fecundação cruzada. Então, a autofecundação acontece, é um processo que pode ocorrer naturalmente? Pode ocorrer naturalmente. Na espécie humana, sim? Não, na espécie humana, não. Nós não temos a possibilidade de fazer autofecundação. Isso acontece na maioria das vezes em vegetais e também nós temos algumas espécies de vermes que fazem autofecundação. A Taenia solium, por exemplo, quando a gente trabalhou lá, vocês viram que ela era um organismo hermafrodita que fazia autofecundação. Mas a minhoca, por exemplo, nós já vimos também que era um ser hermafrodita, mas que fazia fecundação cruzada. Lembra? Então, a gente tem essas possibilidades de acontecer na natureza? Tem. Porém, existem mecanismos que são colocados, algumas barreiras, para que a autofecundação fique em segundo plano. Justamente para que ocorra a maior variabilidade genética. Tranquilo? Certinho até agora? Sim, ok. Certo, prof. Não, essa matéria é bem de boa. Essa matéria para essa aula da tarde, ela é essencial, assim. Vocês têm um monte de aula, ela vem para dar uma descansada. Ela não é muito puxada, não. Bom, fecundação cruzada. Aí a gente tem o quê? Gametas de um indivíduo masculino que vai fecundar os gametas de um indivíduo feminino. Então, os gametas de um organismo saem do corpo dele e vai para o corpo de outro indivíduo para que possa ocorrer a fecundação. Essa fecundação cruzada, ela pode ser tanto interna quanto externa. Por exemplo, os sapos, né? Os sapos, eles fazem fecundação cruzada, porém é uma fecundação externa. Eles lançam os gametas na água, tá? Enquanto que nós, seres humanos, temos uma fecundação cruzada e interna. Os gametas masculinos são depositados no interior do corpo da mulher para que ocorra a fecundação interna dentro da tuba uterina, ok? Esse mecanismo já vai ter alta variabilidade genética, porque vai trocar genes de indivíduos diferentes, tá? Bom, agora esse termo aqui, cromossomo, a gente vai utilizar muito a partir de agora, tá? O que é o cromossomo, então, tá? O cromossomo, ele são filamentos, então, de cromatinas que estão com maior condensação. Ou seja, a cromatina forma o DNA. E quando ele está condensado, quando ele está bem enroladinho, a gente tem o cromossomo. Quando que a gente consegue ver o cromossomo bem certinho no microscópio eletrônico? Quando ele está naquela fase da divisão celular chamada metáfase. Lembra que na metáfase ocorre a formação da placa equatorial. E quando forma a placa equatorial, os cromossomos eles estão em máxima condensação e a gente consegue visualizar bem certinho a formação deles dentro das células de organismos eucarióticos, tá? Então, a gente vê isso dentro do núcleo. Os filamentos de cromatina, então, são formados sempre por um filamento de DNA associado às proteínas. Essas proteínas, depois a gente vai ver também, que elas são chamadas de estonas. Então, vocês vão ver que o filamento de DNA está enroladinho assim em proteínas chamadas estonas. Certo? Tranquilo? Tranquilo, Prof, então a cromatina, ela é um filamento de DNA com um filamento de proteína. Com a junção de uma proteína. Tá. Tá?
É porque o nosso DNA ele tá todo enovelado ao redor de proteínas. E aí, dentro das células eucarióticas, a gente vê isso no núcleo, enquanto que nos procariontes a gente vai ver ele lá no citoplasma, né? Claro, porque os procariontes também têm material genético. A diferença é que não está dentro do núcleo organizadinho, delimitado por uma carioteca, tá? Agora vamos lá. O que é o gene? Ó, o cromossomo é diferente do gene. Por quê? O cromossomo, ele é todo o segmento de DNA enroladinho. O gene, ele é uma parte do DNA. Então, ele é um pedacinho do DNA. Tem uma imagem aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui a gente tem a imagem. Aqui eu tenho. É isso aqui, ó, tudo que eu tô mostrando para vocês aqui, ó. Isso tudo aqui é o cromossomo. Deixa eu pegar um lápis aqui. Isso tudo aqui, ó. Isso é o cromossomo. Tá? Isso é o cromossomo. Só que dentro desse cromossomos a gente tem partezinhas, ó. Aqui eu tenho um gene, aqui eu tenho outro gene, aqui eu tenho outro gene, aqui eu tenho outro gene. E como esse cromossomo ele tem duas cromátides, ó, ele tem duas partes, ele tem duas cromátides irmãs, esse gene aqui, ó, ele faz associação com esse gene aqui. Então sempre a gente vai ter associações que vão estar presentes nas duas cromátides de cada cromossomo. Esse aqui é um cromossomo que pode ter vindo do pai, e esse aqui é um cromossomo que, se esse veio do pai, esse aqui tem que ter vindo da mãe. E observem que o gene que está aqui, ó, que é o Bzão, ele tem aqui o seu recessivo, que é o Bzinho, tá? Poderia ser dominante aqui também? Poderia, mas ele colocou os alelos aqui dominante, Bzão e Bzão, e sua recessividade aqui, Bzinho, Bzinho. E esse estrangulamento que acontece no cromossomo que vocês estão vendo aqui, esse estrangulamento aqui é o centrômero, tá? Então a gente tem genes. Cada segmento desse aqui é um gene que faz parte de todo o cromossomo. Então o total é o cromossomo, aqui a gente tem o cromossomo duplicado, que ele está pronto para fazer a divisão celular, ele está pronto para fazer mitose, tá? Então, por isso que ele está duplicado, e lembra que eu falei que a gente consegue ver ele só assim, em uma fase da divisão celular, que é a metáfase. Nas outras fases, a gente não consegue enxergá-lo assim, porque a gente só vê ele assim quando ele está condensado. Quando ele está descondensado, a gente vê um monte de fiapo, assim, um monte de fiozinho. Certo? Tranquilo? Sim. Certo, Beleza? prof. Beleza por enquanto, então? Tá, então vamos continuar agora para os nossos conceitos, né? Os nossos conceitos agora, a gente parte agora para o genótipo. O que é o genótipo? O genótipo nada mais é do que todos os nossos genes, é o nosso patrimônio hereditário. O nosso patrimônio hereditário é constituído na espécie humana por 46 cromossomos. Então, na espécie humana há 46 cromossomos. Ou seja, existe 23 pares de cromossomos. Por que 23 pares? Porque 23 cromossomos veio do pai, então é a nossa herança paterna, e 23 cromossomos veio da mãe, portanto é a nossa herança materna. E aí, esses cromossomos, eles podem ser dominantes ou eles podem ser recessivos. Nesse caso aqui, ó, quando o pai mandar essa perninha aqui, porque ele manda só uma perninha na divisão para o filho, né? Opa. Aí, ó, o pai vai estar mandando um Bzão, vai estar mandando um Azinho e vai estar mandando um Czão. Quando a mãe mandar essa perninha aqui, ó, que é o alelo correspondente, ela vai estar mandando um Bzinho, um Azão e um Czinho. Aí, quando eles formarem o cromossomo inteiro aí, eles vão ter todos os genes aí em heterozigose, um dominante e um recessivo. Nesse caso, vai se expressar a característica do Bzão, vai se expressar a característica do Azão e vai se expressar a característica do Czão, tá? Que são os alelos que são dominantes. Normalmente, o dominante ele está representado pela letra maiúscula e ele inibe a característica do recessivo, normalmente, tá? Mas depois a gente vai ver que existem casos de codominância, em que
ocorre a manifestação dos dois, como é o caso da vaca malhada. A vaca é malhada porque a pelagem dela tem a manifestação dos dois genes, mesmo ele sendo homozigoto com uma dominância, aí ela tem uma dominância paralela, tá? Tranquilo até agora, pessoal? Beleza? Acho que sim, Pro. Bem tranquilo essa parte, né? Bem facinho aqui. Aí, isso aqui, ó, a hora que vocês estiverem com a apostila de vocês, essa partezinha aqui, ó, isso aqui é importante vocês estarem colocando lá, tá? Os genótipos de vocês, que vocês vão ter aqui o Bzão, que é o homozigoto dominante, o Bzinho, que é o heterozigoto, e o Bzinho, que é o homozigoto recessivo. As características dominantes, a gente tem como exemplo a pele morena, o cabelo liso, os olhos escuros, tá? Então, isso são características dominantes. Quem tem a capacidade de dobrar a língua, que também é um gene dominante. Eu não consigo porque meu gene é recessivo. Quem tem gene recessivo não consegue dobrar a língua de maneira alguma. Só consegue dobrar a língua quem tem o gene dominante. Prof, o cabelo liso é o dominante? Oba! O cabelo liso não, é porque, dominante. tipo assim... porque, tipo, normalmente, quando a gente vê, tipo, por exemplo, um casal, onde um deles tem o cabelo liso e o outro tem o cabelo cacheado, normalmente o filho nasce cacheado. Mas ele tem características dominantes. E a minha família inteira, tipo assim, minha prima, ela tem o cabelo liso e ela é morena. Tipo, você olha pra mim e pra ela, você acha que a gente nem é prima. E a minha família inteira é de cabelo cacheado. E, tipo, ela não puxou cabelo cacheado. E a família por parte do pai dela também, ela não... Aí você foi adotado. Então, aí você olha aqui na minha casa, né? Você vê assim, meu cabelo é isso aqui. Eu nunca fiz uma progressiva, nada. Meu cabelo é liso, escorrido desse jeito. E aí o André tem aquele cabelo ruim, mas aquele cabelo ruim mesmo, sabe? Aquele cabelo assim que é grudado. Nossa. E aí nasceu Aqueles que não entram nem água. Aquele que não entra nem água, né? E aí nasceu duas crianças o quê? De cabelo liso. O Felipe mais liso que o cabelo do Arthur ainda. Ainda bem, né? Né? Pelo menos, né? O cabelo tá salvo. Aqui em casa foi o contrário, professora. Minha mãe tem o cabelo liso igual o seu, assim. Aí eu e meu irmão, só que o do meu pai é cacheado, assim. Então, mas aí vocês o meu e do meu irmão veio ondulado. E aí vocês são o heterozigoto, entendeu? Então vocês são a mistura. Vocês são o heterozigoto. Porque não veio igual de nenhum dos dois. Veio ondulado, não. Aí é o heterozigoto. Bom, então o genótipo é a nossa carga genética, é o patrimônio hereditário. E o que é o fenótipo? O fenótipo é o que você vê, tá? Então é a característica que é expressa pelo o genótipo, tá? Então, o que é o fenótipo? Por exemplo, a Carol tem a pele bem branquinha, isso é o fenótipo dela, tá? A gente vê a pele branquinha, mas por quê? Porque ela tem o gene que expressa essa característica. O Amaral tem a pele mais morena, esse é o fenótipo dele, mas por que ele tem a pele mais morena? Porque o genótipo dele carrega o gene que determina que a coloração da pele seja mais morena. Meu olho é verde. Por que é verde? E o do Vitor é bem escuro, um castanho bem escuro, quase preto. Porque a gente tem genes diferentes aí que vai determinar a coloração diferente. Então, o fenótipo é a característica que... Oi? Não, desculpa interromper, pode continuar. Então, assim, o fenótipo é a característica que você enxerga, é o que manifesta. E o genótipo é a manifestação dos genes, tá? Pode perguntar. Amaral, pode perguntar. Não, professor, eu só ia falar que eu consegui acessar aqui o livro. Conseguiu abrir? Então já salva, Consegui. Porque até quinta-feira você vai estar utilizando bastante dele. Professora, oi. Tipo assim, tipo meu irmão, ele tem o cabelo loiro e a barba ruiva. É um negócio muito estranho, assim, tipo... É que, na verdade, então, seu irmão, ele é bem mais ruivo do que loiro. Porque se a barba dele é ruiva, ele já tem o gene pra ruivo.
Então, normalmente, quando o pai ou a mãe é mais moreno e o pai ou a mãe é um moreno e um loiro, normalmente, quase certeza nasce um ruivo. Agora, quando os dois são bem clarinhos também, aí a possibilidade de nascer um ruivo também existe. Mas o mais certo quando o pai ou a mãe é moreno e o outro é bem loirinho. Daí nasce o ruivinho. Porque, tipo, o cabelo do pai é preto e o da minha mãe é loiro. Aí nasceu meu irmão, mas só que é bem estranho até de olhar. Todo mundo pergunta pra ele se ele tonaliza a barba, porque, tipo, o cabelo dele é da cor do meu e a barba dele, tipo, é muito ruiva. Então, porque o seu cabelo mesmo não é um loiro, né? O seu cabelo, ele é uma tonalidade quase ruiva. É uma tonalidade já puxado pro ruivo. Então, todos vocês têm essa característica. A única coisa que vocês nunca vão conseguir ter, a não ser quem já tenha um olho, uma coloração mais clara, são filhos de olhos azuis. Só nasce filhos de olhos azuis quem casar com uma mulher aí de olho bem azul céu, ou casar com um marido com olho bem azul céu. Aí, se não for azul céu, não nasce de olho azul. Oi. Prof, esse negócio de... Pode falar, Ana Laura. Esse negócio de genética é engraçado, porque eu conheço um casal de amigos dos meus pais que os dois eles têm olhos castanhos. Mas eles têm castanho. 3 filhas. Dois castanhos, se existe na família alguém com olho azul, pode ter um olho azul. Mas o engraçado é que a primeira nasceu com o olho castanho, a do meio com o olho azul e a terceira com o olho castanho. Porque o olho azul, ele é assim, ó. Então, isso é pulada de cerca. Os dois jardineiro. Ó, aí a mãe dele tem olho azul, eu acho. É porque assim, ó, o olho... Aqui a gente tem 2 heterozigotos, tá? Se eu cruzar esses 2 heterozigotos, eu vou ter um azão aqui, eu vou ter um azinho aqui, eu vou ter um azinho aqui, e vou ter um azinho aqui. Essas são as possibilidades dos gametas, tá? Então, quando isso acontece, isso aqui, ó, é para olho preto, que é o preto mesmo. Então, a possibilidade de ter olho preto é só 25%. Aqui, ó, é aquela variação que vai do castanho escuro até o olho verde claro. Então, aqui ele vai do castanho escuro ao verde claro. Opa! Que é aquele verde azulado, tá? Então, aqui eu vou ter 50% de chance disso acontecer. E aqui, 25%. Então, eu tenho aqui em casa, tá? Eu e o André, assim, ó. O André tem o olho castanho, um castanho médio. Não é nem um castanho bem escurão, assim, igual o olho do Vitor. Mas também não é nem um mel. E eu tenho o olho verde. E aí, nasceu um de olho verde bem clarinho e o outro de castanho bem escuro. O olho do Felipe é quase preto. É uma jabuticabinha. Então, essas possibilidades podem acontecer. O que não é possível daí é se um indivíduo de olho preto casar com um heterozigoto ou casar com um homozigoto, aí não existe a possibilidade de nascer com olho azul. Certo? Ô, prof, um exemplo. E se o cabelo da pessoa tiver mecha, tipo, naturalmente? Uhum. Aí é o quê? Pode. Aí é pigmentação. É pigmentação. E isso pode ser transmitido para os filhos. Até, vocês já viram aquelas pessoas que têm metade do olho de uma cor, metade do olho da outra cor? Já. Então, tudo isso aí também é um defeito genético, tá? Na hora da pigmentação e pode ser hereditário. Pode ser transmitido. Porque o meu cabelo tem mecha, tipo, por baixo, ele é mais escuro, e aí tem umas mechas que, tipo, surgem, assim. E aí a gente sabe que o fenótipo, ele também vai ser a associação do genótipo com o ambiente, porque a gente pode alterar o nosso fenótipo, né? A gente pode fazer bronzeamento artificial, a gente pode alisar o cabelo, pode pintar o cabelo, a gente corta o cabelo, enfim, a gente pode mexer, faz tatuagem. Então, o fenótipo, ele, claro, é a associação do genótipo, então é a manifestação dos nossos genes, mas com a ação do ambiente. Por isso que se a gente separar 2 gêmeos, mandar um para a Europa e mandar um para o Nordeste do Brasil, quando a gente colocar esses 2 gêmeos de novo, próximos um do outro, eles não vão ser mais idênticos, porque o fenótipo vai estar atuando ali neles, tá?
Tranquilo? Prof, tem como a senhora repetir o que é fenótipo e genótipo? Tem. O genótipo é a nossa herança hereditária. É o conjunto de genes, tá? O fenótipo é a expressão dos genes. É a manifestação dos genes, é o que você enxerga. E o fenótipo, ele tem a ajuda do meio ambiente. Então, ele vai ser a expressão do genótipo mais a ação do meio ambiente. Isso que vai ser o nosso fenótipo. Certo? É muito legal. Oi? Ô, prof, eu não entendo nada dessas coisas de Azão, Bzão. Essa matéria é muito legal. Essa matéria eu adoro ela. E a gente vai entrar... Verdade, muito massa. A próxima aula já é a primeira lei de Mendel. Eu gosto muito dessa parte. É muito legal essa parte. Vocês vão ver, vocês vão gostar. A gente nunca sabe o que pode virar. Aí Não. você fica numa dúvida. É muito legal. Por isso que depois a gente vai trabalhar a probabilidade. Aí vocês vão conseguir fazer as probabilidades da vida de vocês. Vamos ficar cruzando pessoas para ver no que dá. Eu tenho uma tabelinha salva. Mas uma tabela dos olhos. Tipo assim, se você tem olho castanho, casar com uma pessoa de olho castanho, de olho verde. Essa tabela é verdadeira, viu, Sô? É muito legal. Essa tabela é Eu verdadeira. gosto de ver a de tipagem de sangue também, é legal. Da tipagem de sangue, se qualquer erro acontecer, dá problema, né? Então, tipagem de sangue é uma coisa que é complexa, a gente tá funcionando. Você pode descobrir que é adotado na escola, sem querer. Adotado, Pode ser, entendeu? Do leiteiro. Eu vi esse negócio que descobriu que era adotada. Bora fazer, vamos descobrir quem é adotado aí. Então, é complicado mexer com Eu tenho tipagem certeza que eu sanguínea. sou, mas não acontece. Ainda bem que eu sou a cara do meu pai, daí não tem como negar. Aqui em casa também não tem como. Um é minha cara e o outro é a cara do pai dele. Então, assim, do Felipe tem que procurar quem é a mãe e do Arthur a gente tem que procurar quem que é o pai. Aí sempre aparece uma característica. Por exemplo, o Arthur, o pé dele é feio igual do pai dele. Então, daí a gente já a gente já sabe. O Felipe tem o cabelo liso igual o meu. Aí, aqui em casa eu sou branca igual a minha mãe e meu irmão é moreno igual ao meu pai. Aí, tipo, quando eu saio, por exemplo, o meu irmão com a minha mãe ou eu com meu pai, eles acham que não é filho de verdade. Exatamente. A Colete e o irmão dela também. Mas, professora, você sabe que a minha mãe teve que fazer meu RG muito cedo, porque não deixavam ela andar de avião comigo, porque achavam que ela estava me roubando. Bom, se eu catar o Felipe e fazer isso também. Porque eu era, tipo, muito branca, tipo, a cor da parede, e a minha mãe, tipo, nem é morena, tipo, morena escura, ela é clara, assim, e mesmo assim as pessoas falavam, tipo, uma vez chegaram na minha mãe e falaram assim, tipo, a minha mãe tava comigo no colo, e do nada chegaram nela e falaram assim, nossa, a mãe dessa menina deve ser muito bonita, né? Tipo, falaram como se a minha mãe fosse, sei lá, babá, sei lá, alguém cuidar de mim, mas não sendo ela. Entendeu? Mas o Arthur, junto com o André, também já aconteceu isso. Uma vez o André perdeu ele no shopping, nossa, ele deu maior trabalho, o segurança não queria devolver ele pro André, não. E aí o Arthur falava assim, mas é meu papai. E ele não queria. Mas professora, e olha que engraçado, tipo assim, eu e minha irmã por parte de mãe, a minha mãe, ela tem a unha do dedo do pé torta pra cima. E aí, tipo, nós três puxou no mesmo dedo a unha porque é uma característica dominante. Até o jeito de você cruzar o braço, tá? Quem cruza o braço com o esquerdo por cima é dominante, e quem cruza o braço com a direita por cima é recessivo. Até a cruzada de braço tem. Pode perceber que eu tô recessivo. Então, assim, quem esquerdo fica por Mas você vai ficar com o braço esquerdo por cima. Qual que fica por cima que é recessivo, professora, que você falou? Direita. Quando você cruza, tá? O seu braço esquerdo, ele passa por cima e ele vem aqui por baixo da mão aqui, ó. Esse aqui é o recessivo. Quando o seu direito passa por cima da sua mão e o esquerdo fica aqui embaixo, ó. Esse aqui é o dominante. Eu sou dominante. Sou Mas o recessivo. meu direito fica por baixo, eu sou recessiva, então. Ô, Pro, Isso. o
o meu braço deu, mas eu consigo dobrar a língua. Você consegue dobrar a língua? Eu não consigo nenhum dos dois. Eu também não. Eu sou recessiva. Eu também, sou igual a patrocínio, com o braço por baixo e consigo dobrar a língua, normal. Eu sou Não consigo fazer nada com os consigo dedos fazer também, nada ficar com a torcendo. Nossa, O Vitor não tem a capacidade de fazer as coisas com os dedos, Vitor? Não. Ah, eu Não faço. faço nada, professora. Que triste. Ai, Vitor. Eu também não faço nada com o dedo, nada com a língua. O máximo que eu sei fazer é virar a língua, tipo, ao contrário. Mas, tipo assim... Mas não é dobrar, né? Como assim, velho? Eu faço aquela frozinha lá com a língua. Muito bom. Então. Gente, o máximo que eu sei fazer é pôr a língua na ponta do nariz, hein? Não. A língua A língua grande. na ponta do É. nariz? Não, Eu também consigo. Eu não consigo dobrar, eu não consigo nem dobrar para mostrar para vocês como que é, porque isso é uma característica muito recessiva. E quem faz é totalmente dominante, então eu não consigo nem mostrar. Ai, gente, mas essa Mas, matéria. tipo, dobra a língua do lado? Não dobra a língua assim, ó, faz uma conchinha com a língua. Ah, tá. Dos Sei lados. fazer também. Pro, Oi. pinta também passa de hereditário, né? Oi? Pinta que tem no corpo Sim. é hereditário, né? A gente tem algumas marcas genéticas que são hereditárias, tá? Por exemplo, quem tem, às vezes nasce com um sinal, tem um sinal na barriga, e todos os homens daquela família têm esse mesmo sinal na barriga, isso é genético. Isso é genético. Então, muitos fatores, bom, tudo no nosso corpo envolve genes, né? E muitos fatores são, claro, passados de pai para filho, nesse momento aqui da divisão dos gametas, tá? Normalmente é passado de pai para filho nesse momento dos gametas aí. Tranquilo até agora, gente? Essa matéria é bem fácil, mas ela vai surgindo muitas dúvidas. Então, eu preciso que vocês entendam bem esse comecinho para a gente poder entrar nas leis, vocês tendo conhecimento da diferença de cada parte, de gene, de cromossomo, enfim, de toda essa parte aí, tá? Prof, vai ter aula que, tipo, vai aprender certinho essas coisas do Azão, Bezinho? Vai. Primeira lei de Mendel, a gente já vai entrar nisso aqui mesmo. Isso aqui já é a primeira lei de Mendel, né? Então, não é dessa parte agora. Então, é a primeira lei de Mendel que a gente vai entrar. Eu não sei, não. Não, a gente vai... no passado, não deu? Dei uma pincelada, né? Dei uma pincelada porque é conteúdo que cai nos vestibulares, né? Então, eu dei passei por cima, assim. Certo? Tranquilo? Eu me lembro de ter estudado isso um pouco com a Desirê, eu acho. Oitavo ano. Pode ser. Que no oitavo ano vocês veem mitose e meiose. E aí pode ser que tenha dado uma introduzida. Eu me lembro desse azinho, bezinho, eu me lembro alguma coisa assim. Nossa, no Atenas, quando foi estudar, foi só a introdução mesmo, só estudou a parte das ervilha amarela e ervilha verde, só. Nossa, é verdade, a gente não aprendeu nada. Então, agora esse conteúdo no COC, ele vem no nono ano, nessa reformulação agora. Então, tudo que vocês estão vendo agora aqui, no nono ano, ele já é visto com essa riqueza de detalhes que vocês já veem agora. Isso é bom, porque facilita depois para aprender. Sim, facilita muito. Bom, quando a turma quer aprender, né? Tem essa diferença também, né? Gente, ó, falta só um pedacinho da unidade aqui, ó, que vai falar antes de falar, aqui já é a primeira lei de Mendel. Falta só um pedacinho aqui e a nossa aula está terminando. Falta só falar de linhagem, fenocópia e linhagem. Depois já vai entrar nos trabalhos de Mendel. Então, eu vou deixar isso aqui para a nossa próxima aula, que é na sexta-feira, nossa próxima aula de bio, que são 2 aulas, né? E aí vocês já vão estar com o material, fica mais fácil. Pode ser? Pode. Que agora também já está quase... O resumo vai ficar só para outra semana, né? Daí na sexta-feira eu vou terminar essa unidade, que essa unidade ela é bem grande, porque ela traz toda a primeira lei de Mendel, traz todo o trabalho de Mendel, e já traz o quadro de Punnett, então ela é bem grandinha essa unidade. Vocês vão Dá ver pra fazer pelo computador, se vocês quiserem. já pode ir adiantando quem quiser. Tô fazendo aqui já. Ó,
Você aqui já vai trazer a primeira lei de Mendel, ó, dos cruzamentos das ervilhas aqui, ó, o quadrinho de Punnett aqui para vocês. Aí já mostra os cruzamentos testes, tudo que ele fez aqui. E aí depois vem os exercícios de aplicação. Então é uma unidade bem grandinha já. Ó, e quando vocês abaixam pelo computador, abaixa todo o livro. Ó, aqui já é o de química, ó. Né, Amaral? O seu também abaixou assim, não abaixou? Não, o meu tá diferente, não sei por quê. É, porque o meu abaixou tudo. Quando eu baixei, baixava tudo. É. Não, mas eu não sei. Não, eu acho que baixou tudo sim, mas é que o meu tá aparecendo de forma diferente do da senhora. Ah, então. Mas tem todos aqui, tem até o 20. É, então. Aí, ó, para a próxima aula, então, nós paramos aqui em fenocópia, continua a partir daqui, e aí a gente já entra na primeira lei de Mendel. Primeira lei de Mendel, então, patrocínio é o que você tem dificuldade. Então, daí eu já vou preparar uma listinha de exercícios também para vocês estarem fazendo. Tá? Combinado? Tá bom, prof, combinado. Até sexta-feira, então, biologia, mas a gente se vê antes com química. Até mais, gente. Até mais, prof. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.